Olá, meus amigos e amigas, Deus te abençoe. Hoje, 9 de janeiro de 2025, quinta-feira. Estamos aqui refletindo no livro do profeta Isaías, profeta messiânico. Nosso texto hoje é capítulo 2, versículo 20 a 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus, aplicá-la nos nossos dias, porque é possível, o profeta também fala para os nossos dias. Mas aqui o versículo 20 que começa dizendo assim: naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos. Naquele dia é o dia do julgamento de Deus. No caso, para Judá, é levada cativa para a Babilônia naquele contexto, tá certo? Então aqui aplica-se a isso mesmo, tá certo? A Judá, que estava ali na iminência de ser levado cativo, o profeta está denunciando, dizendo: Deus está avisando, vocês abandonem os ídolos aí, que o negócio vai ser sério. É assim que Deus faz. Então, naquele dia é o dia do Senhor, o dia do julgamento de Deus, onde eles seriam levados para a Babilônia. Aqui aplica-se a isso mesmo. E quando diz: lançaram as toupeiras e aos morcegos seus ídolos, topeiras é um tipo de rato, tá certo? Que anda nos escombros, cavando buraco, escondido. Isso vai demandar aí a lugares escuros, escabrosos, né? Situações difíceis de escuridão, né? Porque sofrimento pela ação de Deus não é brincadeira não, querido. Deus é justo, tá certo? Então a topeira, ela tem esse sentido aí, é um animal que só vive socado nos buracos, tá certo? E os morcegos, você já conhece morcego. Morcego também gosta de lugares escabrosos, aí, cavernas escuras, lugares escuros. Então, essa ideia que o profeta diz: olha, vocês vão levar a lugar de dificuldade aí, porque vocês estão idolatrando a ídolos. E quando diz ídolos de ouro, serão jogados escondidos, tentar esconder, né, nesses lugares, ou imaginar, pensar e entender dessa forma, certo? Ora, por mais valioso seja o Deus que você tem, que você construiu, no caso aqui está dizendo que é ídolos de ouro. Então, assim, no dia do Senhor, esse Deus não vai te ajudar, não. Que já não te ajuda hoje, tu está pensando que ajuda. Então, o ídolo de ouro nada mais é as imagens mesmo feitas que atualmente tem aí, de ouro, de prata, de pedra, de gesso. Quem tem menos dinheiro compra de gesso, né? Israel tinha dinheiro, era ouro mesmo, né? Então, amado, assim, a adoração, Deus não aceita adoração a outro Deus, tá certo? Israel sabia disso, Judá sabia disso, e Judá tinha feito deuses para si, essa é a realidade, com motivo de adoração, tá certo? Aplicar sua adoração. Assim, por mais valioso que seja o seu Deus, no dia do juízo não conta, tá certo? Os teus dólares, os teus euros, teu ouro, a tua prata, a tua riqueza adquirida aí, às vezes com ganância, às vezes roubando, adquirida honestamente, não faz mal a ninguém. Então, o santo que você construiu aí, seja ele como for, às vezes você constrói um santo invisível, né? Nada disso vai valer. O santo que você constrói, o Salmo vai dizer que tem olho, mas não enxerga, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, aí tem nariz, mas não cheira. Esse Deus morto que você aí, ele pode ser o mais lindo, o mais caro do mundo, mas no dia do juízo não vale, não serve, não te justifica. Israel
representado aqui por Judá, reino do sul, foi levado cativo à Babilônia porque tinham feito. Olha, dinheiro, ouro, dólar, na condição social, é importante. Socialmente é bom, é importante, tá certo? Eu quero aí ter uns dólares, não tem nenhum ainda. É importante socialmente, mas para Deus não conta. Porque senão Deus só salvaria os que tivessem muita riqueza. Não, e Deus salva pessoas que crêem nele e adora a ele. Israel deixou de adorar a Deus, foi levado cativo, sofreu o juízo de Deus. Naquele momento foi dificuldade, tiveram que esconder as coisas, guardar, tentar, e não se viu não, porque os Deus de... Deus te abençoe. É meu filho aí, vai saindo. Então, não se viu para protegê-los. O versículo 21, o versículo 20 termina dizendo assim: que fizeram para antes eles se prostrarem. Olha, o texto é bem claro. Se prostrar diante de um Deus aí que você criou, o sol, a lua, Apolo, não sei quem, um Deus aí romano, qualquer coisa, não te justifica diante de Deus, não, tá certo? Eu quero chegar aqui no versículo 21, ter essa compreensão. O versículo 21 diz assim: e meter-se-ão pela cena das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Ele já disse isso lá no versículo 17 anterior, de forma parecida. O que o profeta está aqui dizendo, mostrando, é que essa ação presencial de Deus para trazer um juízo, não adianta se esconder, não, meu irmão. Você precisa crer. Ele está aqui usando, porque Israel é lá o contexto da a Judéia era cheia de cavernas, né? Não adianta se esconder, não. Subir, descer, não vou ficar aqui dentro desse buraco. Lembra de Jonas, que foi lá para o fundo do navio? Não tem. Deus te vê onde você estiver, no buraco que você estiver, diante do santo que você estiver, Deus está te vendo e Ele está só esperando que você se volte para Ele, tá certo? Eu sei disso verdadeiramente porque vivenciei isso, tá certo? Então, queridos, olha, essa reflexão é para a gente pensar, tá certo? Então, no dia do Senhor, não adianta se esconder. Você tem que se apresentar, Senhor, eu estou aqui, eu quero crer em ti, certo? Então, assim, o Senhor, no seu dia, com a sua glória, com a sua majestade, isso é dia de julgamento, querido. Quando Deus se apresenta para julgar, tem mais chance não, porque ele já ensinou há muito tempo que está ensinando, estou lhe ensinando hoje, tá certo? De novo. Amém? E o versículo 22 vai dizer assim: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Olha, essa expressão ela está se ensinando que o ser humano que confia em si mesmo, tá certo? Quando fala fôlego está no seu nariz, todos nós temos fôlego que Deus deu. Oh, glória. Amém, Jesus. Todo mundo respira. Então não é nesse sentido, tá certo? Em que sentido é isso? Eu vou usar aqui uma expressão popular, é aquele do nariz empinado, tá certo? Orgulhoso, vaidoso, presunçoso, que não confia em Deus. Está confiando em si mesmo. Eu estou aplicando assim, porque se fosse a questão do fôlego humano, não é, porque todo mundo respira. Os crentes e os descrentes, tá certo? Então aqui, assim, afastai-os, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Assim, aquele que é arrogante, na sua presunçoso, tá certo? A sua confiança está em si mesmo, ou num Deus criado, ou no seu dinheiro, ou na sua posição social, seja qual for. Tem um psicopata aí no Brasil que ele é doido, ele não confia, porque o psicopata é um negócio diferente, né? Mas Deus julgará também eles, porque eles não são tão doidos, não. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Agora tem prazer em fazer o mal, né? Então, esse fôlego do seu nariz é uma condição natural de todo ser humano. Aqui o profeta está denunciando, se referindo ao orgulhoso. Que não tem a menor, assim, olhar que o fôlego de vida que você tem foi Deus que te deu. Né? E é Ele que garante a tua vida hoje e eternamente. Então, aí o texto vai terminar assim:
Pois em que é ele estimado? Ou seja, na sua arrogância, na sua prepotência, em que é ele estimado com relação a Deus, ao juízo de Deus? Que valor tem isso? Que valor tem a tua posição social? Que valor tem o teu dinheiro? Que valor tem... Olha, não é errado ter posição social. Eu tenho uma certa posição social com relação às pessoas. Isso não é presunção nem vaidade, não. Todos têm a sua posição social e não tem problema diante disso, não. A questão é a presunção de achar que porque você é um presidente, porque você é um juiz, porque você é um doutor, um advogado, um professor, está até numa música aí de um cara aí, tá certo? Aí você achar que isso vale para Deus. É não, querido. Você tem que agradecer a Deus que deu a condição de você ter um destaque na sociedade, na vida humana. Tem alguém que usa para o mal, né? E tem o sábio aí que usa para o bem. Elon Musk é um homem rico, sábio, está usando para o bem, louvado seja Deus. Deus continua abençoando a vida dele. Não é um idiota que pensa que é em si mesmo, que acha que é ele que tem valor. Faz, mas crê em Deus. Então é isso, amado, que o profeta está chamando a atenção. Olha, Deus não proíbe ser rico, não proíbe ser formado, não proíbe ter posição social de destaque, não proíbe você ser um deputado, delegado, seja lá doutor, presidente, o que você for, Deus não proíbe. O que Deus chama a atenção da humanidade é somente para que a gente perceba que Ele é o Deus Criador e que Ele é o único que merece adoração, porque Ele é o doador da vida. E é Ele que tira a vida, e é Ele que garante a vida eterna, e é Ele que leva para a condenação eterna. Você precisa adorá-lo apenas. Amém? Eu vou concluir lendo aqui Deuteronômio 6, 4, 5, porque Israel conhece essa palavra, Judá conhece essa palavra. Deuteronômio 6, 4, 5 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Toda a força, né? Uma tradução é entendimento. Então, querido, é só isso que Deus quer de você. Porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. É Ele que cria, criou, é Ele que dá a vida, é Ele que dá a morte, é Ele que preserva a vida, é Ele que faz todas as coisas, portanto, Ele, a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Amém. Eu queria te convidar que você pudesse abrir seu coração para Jesus Cristo, porque hoje a revelação de Deus está em Cristo, nós estamos no tempo da graça, você precisa crer em Cristo, que é a revelação de Deus, tá certo? E somente em Cristo. Se você botar qualquer outra coisa, vê um juízo de Deus sobre você, e ele vai dizer assim, olha, como disse para ajudar, eu disse que tu não fizesse mais de escultura, homem. Homem é a nação, né? E a mesma coisa para hoje, amados. Deus é o mesmo no passado, no presente, no futuro. Não se altera. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito de Deus revele ao teu coração a verdade. A verdade é Cristo, a verdade de Deus, né? As outras verdades aí existe muita, mas a verdade de Deus é Cristo. Amém? Tenha um bom dia, tenha uma boa quinta-feira. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo, tu precisa só entender e crer.